Olá, turma, tudo bom? Dando continuidade aí no nosso livro, hoje nós vamos falar de volume e capacidade. Não o volume de aumentar e diminuir, né? O volume é o espaço ocupado por alguma coisa, né? Então, nós vamos falar sobre o volume, centímetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico, e também sobre capacidade. É uma matéria que a gente já viu em outros anos, vamos estar retomando agora aí nas unidades de medida. Então, depois de área, nós começamos a ver volume. Compartilhar com vocês o livro. Então, temos aqui, relembrando volume e capacidade. Relembrando por quê? Porque a gente já viu isso, então nós vamos retomar. Página 174, tá? Então, abra um livro lá, página 174, e acompanhe. Relembrando volume e capacidade. Em anos anteriores, estudamos que o volume de um corpo é a medida de espaço que ele ocupa e que a capacidade de um recipiente é a quantidade de líquido que ele pode conter em seu interior. E existe uma relação, tá, gente, entre volume e capacidade. Tá? Existe uma relação, essa relação tá descrita aqui, ó. Vimos que 1 centímetro cúbico, se você tem um cubo onde a aresta é 1 centímetro, vai ficar 1 vezes 1 vezes 1, vai dar 1 centímetro vezes centímetro vezes centímetro, centímetro cúbico. Então, nós vimos que 1 centímetro cúbico corresponde ao volume de um cubo, ao volume de um cubo cuja medida de aresta é 1 centímetro. E que um recipiente como esse volume interno tem capacidade para exatamente 1 ml de líquido, tá? 1 mililitro de líquido. 1 ml de líquido corresponde a aproximadamente 1/5 da capacidade de uma colher de chá. Assim, uma colher de chá tem capacidade de aproximadamente 5 ml. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Depois, assim, um recipiente cujo volume interno é de 1 decímetro cúbico, 1 decímetro é 10 centímetros, tá? Então, 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro. Vai dar 1 decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Tá? 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. Ou seja, num recipiente que tem 1 decímetro cúbico, dentro dele cabe 1 litro de qualquer líquido. Além disso, um recipiente cujo volume interno é de 1 metro cúbico, então imagina que você tem um cubo com 1 metro de aresta. 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. Dá 1 metro cúbico, que é igual a 1.000 litros. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Em uma residência com 4 pessoas, recomenda-se uma caixa com capacidade para pelo menos 1.000 litros. Então, ó, as caixas d'água, né, que a gente tem em casa, geralmente, são caixas d'água de 1.000 litros. 1 metro cúbico, né? Esse é o mais importante de todos. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, ok? Para convertermos uma unidade de medida de volume em outra, podemos usar a relação, né, de metro cúbico, divide por 1.000 decímetro cúbico, divide por 1.000 centímetro cúbico. E de centímetro cúbico, multiplica por 1.000, vira decímetro, multiplica por 1.000, vira metro cúbico. Tá? Ou seja, 1 metro cúbico vale 1.000 decímetros cúbicos. E 1 decímetro cúbico vale 1.000 centímetros cúbicos. O hidrômetro, tá? Isso existe na nossa residência. Nas residências, em geral, há um aparelho chamado hidrômetro, que mede em litros e metros cúbicos o volume de água consumido.
Existem vários modelos de hidrômetros, todos obedecendo às normas técnicas dos órgãos responsáveis para a fabricação e instalação. Geralmente ele fica lá na entrada da casa, perto do portão, né? Tá? Então, esse é o hidrômetro. Hidro, água. Metro, medir. Tá bom? Hidro não é água, é líquido, né? Ok. Aí tem aqui o velocímetro, o taquímetro, mais o hidrômetro. É o que mede a quantidade de água. Tem alguns exercícios também, né? Aqui na frente. Aqui é só um texto. Vamos ler rapidinho, né? Segundo a etimologia tupi-guarani, a palavra Iguaçu significa água grande e faz referência a um dos mais belos pontos turísticos do mundo, as Cataratas do Iguaçu, localizada em Foz do Iguaçu, no Paraná, em Porto Iguaçu, nas províncias de Misiones, Argentina. Consideradas um dos 7 maravilhas naturais do mundo, as cataratas são formadas por centenas de quedas d'água do rio Iguaçu, que variam de 40 metros a 80 metros de altura. A vazão das cataratas vai de 500 metros cúbicos por segundo na época da seca a 8.500 metros cúbicos por segundo na época da cheia, que ocorre de outubro a março. Então, 500 mil litros de água e 8 milhões e 500 mil litros de água. É isso que ele vai estar aqui pedindo, né? Escreva a vazão de água em litros por segundo. Ah, mas como é que eu faço? Multiplica por 1.000. Na cheia, na época, né, da cheia, é 8.500. Vezes 1.000, 8 milhões e 500 mil. E na época da seca, é 500. 500 vezes 1.000, 500 mil. Aí preenche aí. E na outra página, sim, os exercícios, tá? Então, os exercícios aqui da página 177 e 178, vocês vão fazer mais já, tá? Porque tem mais aula aqui. 177, 178. Ah, é só 177, tá? 178 já é a explicação que eu vou dar agora. Então, página 177. Os exercícios que vocês vão fazer aí, logo depois de assistir o vídeo. E continuando aqui, na página 178, nós vamos ver como se calcula o volume de um paralelepípedo. É muito simples, tá? É fazer lado, vezes lado, vezes lado. Lembra no cálculo da área, né? Para calcular a área, eu fazia base vezes altura. Só que agora vai ter mais uma dimensão, que vai ser a largura. Então, agora, para calcular, vai ter que fazer base vezes largura vezes altura. Tá? 3 dimensões, multiplica as 3 dimensões e você consegue calcular o volume de um paralelepípedo. O paralelepípedo a seguir foi decomposto em cubinhos de 1 centímetro de volume. Aí ele vai explicar, né? Mas aí então, é bem tranquilo. Ó. Imagina, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 5. E 1, 2, 3, 4. 5 vezes 6 vezes 4. 120. Portanto, o volume é 120. Você não precisa decompor em cubinho, é só fazer 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Para determinar o volume de um paralelepípedo, multiplicamos seu comprimento, sua largura e sua altura. Muito fácil. Volume, comprimento vezes largura vezes altura. E se for um cubo que tem todos os lados iguais, todas as arestas iguais, vai ficar aresta vezes aresta vezes aresta. Aresta ao cubo. Por isso que chama cubo. Ao cubo, porque você calcula o volume fazendo aresta vezes aresta vezes aresta. Com a base do paralelepípedo é um retângulo, podemos escrever a seguinte fórmula para o cálculo do volume. O volume pode ser a área da base vezes a altura. Por quê, né? A área da base
base vezes altura, e aí você multiplica pela segunda, né? Lado vezes lado, base, desculpa, vamos lá, vamos fazer. Aqui que é melhor fazer comprimento vezes largura, tá? Então, imagina, você tem uma figura em 3 dimensões. Você pode fazer o quê? Comprimento vezes largura, a área da base, vezes a altura, que eu fiz ela deitadinha aqui. Então, fica área da base vezes altura. É uma outra formulinha. C vezes L, área da base, vezes altura. Ok? Essa é uma segunda fórmula. Note que AB é igual a C vezes L, pois para determinar a área de um retângulo, multiplicamos seu comprimento pela sua largura. Comprimento vezes largura, área da base, vezes altura. Ok? É só multiplicar as 3 dimensões. Ó. Calcule o volume de paralelepípedo 12 vezes 20 vezes 18. Calcule o volume de cada paralelepípedo. 10 vezes 25 vezes 20. Muito simples, tá? E aí tem mais alguns exercícios aí na página 179, 180 e 181. Ok? Depois nós falamos sobre volume e capacidade. Então, para a aula de hoje, página 177 mais 179, 180 e 181. Ok? Então, assistam o vídeo. Qualquer dúvida, eu vou estar online no Meet. A matéria é bem simples, né? Mas mesmo assim, qualquer dúvida que vocês tiver, entre lá no Meet, no plantão de dúvidas, para que eu possa ajudá-los aí e sanar as dúvidas e vocês fazerem esses exercícios. Combinado? Então, a aula de hoje é essa, uma matéria que a gente já viu e está retomando agora para encerrar esse módulo 3 aí, o que a gente está agora, e entrar no módulo 4. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula, pessoal.